Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Eu vou deixar na descrição do vídeo um índice que vai remetê-los diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Hoje nós vamos falar da hidrostática, dando início ao estudo da mecânica dos fluidos. Hoje nós vamos iniciar o estudo da mecânica dos fluidos e vamos fazer isso com o estudo da hidrostática. A hidrostática é a parte da mecânica que estuda o equilíbrio dos fluidos. Um fluido está em equilíbrio quando não há correntes de fluidos em seu interior. Dito de outro modo, quando não há movimentação de suas diferentes partes umas em relação às outras. O termo hidrostática não é tecnicamente preciso, isso porque a gente não vai falar apenas da água, e hidro é um prefixo que significa água. Nós vamos falar de fluidos em geral, e fluido é tudo aquilo que, quando colocado em um recipiente, toma a forma do recipiente no qual está contido. Hoje em dia é mais comum utilizar o termo fluidostática, mas não está errado continuar se referindo a essa área da física como hidrostática. É um nome consagrado pela doutrina e encontrado em diversos livros sobre o assunto. Uma grandeza muito importante que nós precisamos ter conhecimento para desenvolvermos o estudo da mecânica dos fluidos é a densidade. A densidade é a razão entre a massa de um corpo e seu volume. Todo corpo possui massa e ocupa um volume no espaço. Então, se nós dividirmos a massa do corpo pelo seu volume, estaremos encontrando a densidade. No Sistema Internacional de Unidades, a densidade é medida em quilograma por metro cúbico. Fazendo uma análise dimensional da unidade de densidade, a gente percebe que nós temos uma unidade de massa, no caso o quilo, no SI, dividido pela uma unidade de volume, que é o metro cúbico. Daí, a unidade de medida de densidade no Sistema Internacional. Mas também é muito usado o grama por centímetro cúbico e o quilograma por litro. Quando o corpo é maciço e homogêneo, e ser homogêneo significa que sua massa está igualmente distribuída por todo o seu volume, dizemos que a densidade é igual à massa específica, representada pela letra μ. Então, quando isso ocorre, quando estamos falando de um corpo maciço e homogêneo, a massa específica do corpo coincide com sua densidade. Por isso, podemos calculá-la fazendo o quociente entre a massa e o volume. A água a 4 graus Celsius tem uma densidade, supondo a água homogênea, que é frequentemente adotada como padrão de referência. O seu valor nas várias unidades são 1 grama por centímetro cúbico, 1 quilograma por litro ou 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Daqui a gente tira a transformação das unidades de densidade. Eu posso transformar o grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, simplesmente fazendo para cada 1 grama por centímetro cúbico de água, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico de água. Isso significa que se nós tivermos uma densidade de 3 gramas por centímetro cúbico, nós estaremos falando de 3 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. A transformação de grama por centímetro cúbico para quilograma por litro é 1 para 1. Chamamos de densidade relativa, dr, de um corpo, a relação entre sua densidade e a de outra substância tomada como referência. Quando eu faço o quociente da densidade de um corpo em relação a outra substância que eu tomo como referência, podia ser aqui a água, por exemplo, eu estou falando da densidade relativa. Então, são conceitos distintos. Não podemos confundir a densidade de um corpo, que é o quociente de sua massa por seu volume, com a densidade relativa, que é o quociente entre a densidade de um corpo e a densidade de uma outra substância de referência.
Teorema de Arquimedes. O teorema de Arquimedes é válido para qualquer corpo submerso em um fluido em equilíbrio. E ele estabelece o seguinte: um corpo imerso, ou seja, mergulhado parcial ou totalmente num fluido em equilíbrio, sofre a ação de uma força com direção vertical, sentido de baixo para cima, ponto de aplicação no centro de gravidade do fluido deslocado e intensidade igual à do peso do volume do fluido deslocado. O teorema de Arquimedes, lido dessa forma, parece extremamente complicado, mas ele é muito simples de entender e nós vamos ver isso nos próximos slides. Ele está falando aqui de uma força que vamos chamar de empuxo, e vamos estudar o empuxo detalhadamente daqui para frente. Outra coisa importante é quando ele se refere ao volume do fluido deslocado. O que vem a ser isso? Vamos falar disso também no próximo slide. A intensidade do empuxo, ao qual nos referimos no slide passado, é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Muito cuidado aqui. O empuxo é igual ao peso não do corpo, mas o peso do fluido que o corpo deslocou. O que significa o fluido deslocado? Quando a gente mergulha um corpo dentro de um fluido, uma quantidade desse fluido se move, aumentando dentro do recipiente no qual esse fluido está contido. Esse volume que foi aumentado quando o corpo entrou no fluido é o que a gente chama de fluido deslocado. Então, esse peso ao qual nós estamos nos referindo é o peso do fluido que o corpo deslocou ao ser mergulhado na água. E nós sabemos que o peso é igual à massa do fluido vezes a aceleração da gravidade. E, portanto, nós podemos escrever o empuxo como sendo o peso do fluido deslocado igual à massa do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Mas nós vimos no início do nosso estudo que a densidade do fluido deslocado é igual à massa desse fluido deslocado dividido por seu volume, o que significa que a massa desse fluido deslocado é igual à sua densidade vezes o seu volume. Basta multiplicar aqui o volume, né? Então, nós podemos trocar a massa do fluido pelo produto entre sua densidade e seu volume. Logo, o que era a massa do fluido vezes a aceleração da gravidade se torna a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a aceleração da gravidade. Mais uma vez, o volume do fluido ao qual estou me referindo não é o volume do fluido inteiro, e sim o volume do fluido que foi deslocado quando nós mergulhamos um corpo dentro dele. A força empuxo, ela é aplicada no centro de gravidade do corpo, conforme o teorema de Arquimedes nos disse. Ela tem direção vertical e sentido voltado para cima. Vamos ver agora o que vem a ser o peso aparente. Quando um corpo está totalmente imerso no fluido, caso a densidade desse fluido seja menor que a densidade desse corpo, o corpo irá afundar. E isso acontece porque, nesse caso, o peso será maior que o empuxo. Então, como o peso está voltado para baixo e o empuxo para cima, e nesse caso o peso é maior do que o empuxo, o corpo só vai entrar em equilíbrio quando chegar no fundo do recipiente. Isso ocorre porque a densidade desse corpo é maior que a densidade do fluido no qual ele está totalmente imerso. O peso aparente é a resultante desse sistema de forças. E como é que a gente encontra a resultante de forças que estão em sentidos opostos? Fazendo a maior delas menos a menor. Então, o peso aparente será o peso do corpo menos o empuxo. Sob a ação dessa força resultante, o corpo se desloca para baixo e só vai atingir o equilíbrio quando atingir o fundo do recipiente. Eu já disse isso aqui. No caso da densidade do corpo coincidir com a densidade do fluido, ou seja,
a densidade do cilindro que está dentro do fluido ser igual à densidade do fluido, o peso do corpo e o empuxo terão intensidades iguais e o peso aparente será nulo. Nesse caso, qualquer que seja a posição do corpo no seio do fluido, ele entrará em equilíbrio. É o que está acontecendo aqui nessa outra figura. O peso aparente será nulo porque o empuxo e o peso do corpo vão se anular, fazendo com que a diferença entre essas intensidades seja nula. O objeto, então, nesse caso, nem vai afundar e nem vai flutuar subindo para a superfície. Por isso, a gente diz que, nesse caso, o peso aparente é nulo, é zero, porque é como se esse corpo estivesse livre da ação da força-peso. Flutuação e força ascensional. Bom, pode acontecer da densidade do corpo ser menor que a densidade do fluido. E aí nós vamos ter a situação inversa. O peso será menor do que o empuxo. Se o peso está orientado para baixo, como sempre, e o empuxo está orientado para cima, tendo a intensidade do empuxo maior que a intensidade do peso, o corpo vai subir para a superfície e flutuar quando chegar nela. A gente diz que esse corpo vai entrar em equilíbrio ao chegar na superfície desse fluido. A resultante agora é o empuxo menos o peso, porque agora o empuxo é maior que o peso. Então, a força ascensional é o resultado do empuxo menos o peso do corpo. Sob a ação dessa força resultante, o corpo se desloca para cima e vai atingir o equilíbrio ao tocar a parte superior do recipiente, ao chegar na superfície do fluido que está dentro do recipiente. No caso da densidade do corpo coincidir com a densidade do fluido, mais uma vez, o peso do corpo e o empuxo serão iguais, terão a mesma intensidade. E, nesse caso, a força ascensional também será nula. Qualquer que seja a posição do corpo no seio do fluido, ele vai estar em equilíbrio. Ou seja, se o empuxo é igual ao peso, a resultante é nula. E, por isso, o corpo fica em equilíbrio em qualquer parte que ele estiver dentro do fluido. Nem desce para o fundo do recipiente e nem sobe para a superfície do fluido. Sempre que um corpo está em equilíbrio, flutuando num líquido, a intensidade do empuxo é igual ao peso. Por isso, o corpo flutua. Aqui nós temos a força empuxo e aqui a força peso. Como ambas têm a mesma intensidade em sentidos opostos, o objeto fica em equilíbrio na superfície do líquido. Vamos apenas para diferenciar uma coisa da outra, chamar de VL o volume do líquido deslocado e chamar de V o volume do corpo. Com isso, a gente pode afirmar que o volume do líquido deslocado é menor que o volume do corpo. Vamos ver por quê? A gente observa aqui, que só uma parte do objeto está imerso nesse líquido. E, portanto, o volume que essa parte do objeto deslocou é menor do que o volume do objeto inteiro. Entretanto, como o objeto não afunda nesse líquido, a gente pode afirmar que a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Nós vimos isso no slide anterior. Então, sempre que tivermos um corpo em equilíbrio flutuando em um líquido, podemos afirmar que esse corpo é menos denso que o líquido e está sofrendo ação por parte do líquido do empuxo que está equilibrando seu peso. Vamos agora introduzir uma nova grandeza muito importante no estudo da mecânica dos fluidos e, em consequência disso, no estudo da hidrostática. Vamos imaginar aqui uma superfície A e várias forças perpendiculares agindo sobre essa superfície. Nós podemos trocar todas essas forças por uma força única resultante, de mesma direção e sentido,
de todas essas flechinhas aqui, de todos esses vetores. Com isso, a gente pode definir a pressão média sobre uma superfície. A pressão média sobre uma superfície é uma grandeza escalar dada pela relação entre a intensidade da força F e a área A. É isso que está escrito aqui. Nós temos a pressão como sendo o quociente entre o módulo da força F, que é a sua intensidade, dividido pela área onde essa força está sendo aplicada. A pressão em uma superfície é uniforme quando ela tem o mesmo valor em todos os pontos. Se em todos os pontos dessa superfície A nós tivermos o mesmo valor de pressão, a gente diz que a pressão nesse caso é uniforme. Dito de outro modo, a pressão em qualquer ponto da superfície vai coincidir com o valor da pressão média. No sistema internacional, a unidade de medida de pressão é o Pascal, que equivale ao Newton por metro quadrado. Se a gente fizer um estudo dimensional aqui da pressão, nós vamos ver que nós teremos o Newton, que é a medida de força, dividido pelo metro quadrado, que é a medida de área. A isso foi dado o nome de Pascal. Entretanto, existem outras unidades muito utilizadas aqui na hidrostática, que nós veremos mais adiante. São elas o milímetro de mercúrio e a atmosfera, que a gente chama de ATM. Pressão hidrostática. Vamos importar o que vimos sobre pressão para o estudo específico da pressão hidrostática. Para isso, a gente vai considerar um cilindro e dentro desse cilindro um fluido que completa o seu volume totalmente. Em outras palavras, o cilindro está totalmente cheio desse fluido. Aqui nós temos a área A da base desse cilindro. E aqui nós temos a altura H desse cilindro. Observe que a altura H desse cilindro coincide com a altura da coluna de fluido que está dentro dele. Pois bem, a força que atua sobre a base desse cilindro é a força-peso. Em outras palavras, o peso do fluido que está dentro do cilindro. Então, nós podemos definir a pressão como a razão entre o peso do fluido que está dentro do cilindro e a área da base desse cilindro. Aqui, a força-peso fazendo as vezes da força F. Bom, sabemos que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, podemos reescrever essa equação como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela área. Aqui, substituindo o peso pela massa vezes a aceleração da gravidade. Sabemos que a massa é a densidade vezes o volume. Então, vamos reescrever a equação. A densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade dividido pela área da base do cilindro. Aqui nós trocamos a massa pela densidade vezes o volume. E por fim, nós sabemos que o volume do cilindro é igual ao volume do fluido que está dentro dele, porque o cilindro está totalmente cheio do fluido. E sabemos que o volume de um cilindro é a área de sua base vezes sua altura. Então nós vamos trocar aqui o volume pela área da base vezes a altura do cilindro. Então, nós ficamos com a pressão igual a densidade vezes a área da base, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. Podemos simplificar aqui a área. Então, nós ficamos com a pressão igual a densidade vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de fluido que está dentro do cilindro, que nesse caso coincide com a altura do cilindro. A essa pressão exercida na base por uma coluna líquida ou a coluna de um fluido qualquer, em virtude de seu peso, a gente chama de pressão hidrostática. Nós vamos estudar mais adiante duas colunas práticas de pressão. São elas o centímetro de mercúrio e o milímetro de mercúrio. Elas são definidas como a pressão exercida na sua base por colunas de mercúrio de altura de 1 centímetro e de 1 milímetro. Daí o nome centímetro de mercúrio e milímetro de mercúrio. Isso num local onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado e a temperatura é 0 graus Celsius. Vamos ver agora a relação entre as unidades de pressão, mais especificamente a relação entre as unidades de pressão e a unidade de pressão do sistema internacional, que é o Pascal. Então, 1 centímetro de mercúrio equivale a 1.332,8 pascals. 1 milímetro de mercúrio
equivale a 133,28 pascals. E uma atmosfera equivale a 76 milímetros de mercúrio, que transformando para pascal vai me dar 1,013 vezes 10 elevado à quinta pascals, e isso é aproximadamente 10 elevado à quinta pascals. Observe que com essas igualdades fica fácil a transformação de uma unidade para outra. Aqui, se eu tiver 2 atms, por exemplo, bastará eu multiplicar 76 por 2 para obter esse valor de 2 atmosferas em colunas de milímetro de mercúrio. Se eu quiser transformar 2 atms em pascals, que é a unidade de medida do sistema internacional, basta eu multiplicar 2 por 10 elevado à quinta pascals para então fazer essa transformação. Pressão no interior de um líquido em equilíbrio. Aqui nós vamos calcular a pressão nesse ponto A, que está a uma determinada profundidade H, em relação à superfície livre desse fluido. Chamamos de superfície livre porque a superfície desse fluido está aberta, exposta ao ambiente. Bom, a pressão exercida sobre esse ponto A será a pressão exercida sobre a superfície livre do fluido, somada à pressão da coluna líquida, que tem altura H, sobre o ponto A. Em outras palavras, a pressão sobre o ponto A será igual a P0 mais a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna líquida do fluido que está acima do ponto A. Chamamos de P0 a pressão exercida sobre a superfície livre. E somamos a ela a pressão hidrostática que vimos no slide anterior. A pressão hidrostática é a densidade vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna líquida. Em outras palavras, a pressão no interior de um líquido aumenta à medida que a gente aumenta a profundidade, porque aumentando o valor de H, aumentamos o valor da pressão naquele ponto A. Esse gráfico representa exatamente isso. Aqui nós temos o gráfico da profundidade em função da pressão. Nesse ponto, nós estamos na superfície do líquido, ou seja, sujeitos apenas à pressão que o ambiente externo exerce sobre essa superfície. À medida que a gente aumenta a profundidade, a gente precisa somar a essa pressão exercida na superfície do líquido a pressão hidrostática, que é a pressão da coluna de líquido que está acima do ponto considerado. Caso a superfície do líquido esteja exposta ao ar, essa pressão exercida sobre a superfície livre do líquido é chamada de pressão atmosférica. E por isso a gente pode reescrever essa equação anterior, como sendo a pressão no ponto A igual à pressão atmosférica exercida pelo ar sobre a superfície livre do líquido, mais a pressão hidrostática, que é a pressão exercida pela coluna de líquido que está acima do ponto A. Bom, com o que vimos no slide anterior, a gente pode fazer algumas observações. Pontos situados à mesma profundidade, como os pontos x e y na nossa figura, vão apresentar a mesma pressão. Obviamente, eles estão sujeitos à mesma pressão atmosférica e estão sobre uma mesma coluna H de fluido. Assim, a gente conclui que a superfície livre do líquido é horizontal, pois todos os pontos apresentam a mesma pressão, a pressão atmosférica. Aqui, a superfície do líquido será horizontal, porque todos os pontos dessa superfície estão sujeitos à pressão atmosférica. A propósito, sobre a pressão no interior de um líquido em equilíbrio, a gente já ouviu dizer que quanto mais fundo um mergulhador for, maior será a pressão sobre ele, de tal modo que ele não consegue, sem equipamentos especiais, ir a determinadas profundidades. E profundidades muito grandes, somente robôs conseguem ir, porque o peso da coluna de água acima desses pontos de grande profundidade é enorme. E esse peso acabaria esmagando um mergulhador que se aventurasse a ir tão fundo.
Tensão superficial. Nós vimos no slide anterior que a superfície livre dos líquidos, que estão sujeitas à gravidade e à pressão atmosférica, é horizontal e plana. Mas todos já percebemos que quando a gente enche com cuidado um copo até a borda com água, a gente consegue formar uma superfície ligeiramente curva antes que a água transborde. Isso acontece por causa da tensão superficial, que faz com que essa superfície se comporte como se fosse uma membrana e resiste com isso pequenas pressões. A gente vê aqui na foto alguns casos em que a gente observa a tensão superficial. A gente já viu a formação de gotículas, a gente já viu esse exemplo que eu acabei de dar, da água levemente ultrapassando a borda de um copo, e a gente também já viu insetos caminhando sobre a água. Todos esses fenômenos são produzidos pela tensão superficial que ocorre em alguns líquidos. Esse fenômeno da tensão superficial pode ser entendido considerando as forças de natureza elétrica exercidas entre as moléculas do líquido. As moléculas no interior recebem forças em todas as direções e as da superfície recebem força de atração resultante para baixo. Isso faz com que a superfície livre do líquido suporte pequenas pressões antes de se derramar. O sabão e o detergente são substâncias que diminuem esse efeito, e por isso eles são chamados de surfactantes. Eles são misturados à água para facilitar a limpeza, exatamente por isso. Na ausência da gravidade, a tendência dos líquidos é assumir a forma esférica por causa da tensão superficial. Todos já vimos imagens de astronautas brincando com gotículas de água no espaço. Por conta da imponderabilidade, os líquidos assumem aquela forma esférica. De modo geral, em nossas aplicações nessa aula, nós vamos desprezar esses efeitos provocados pela tensão superficial. Teorema de Stevin. A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo em equilíbrio é dada pela pressão hidrostática da coluna líquida entre os dois pontos. Então, a pressão no ponto B será igual à pressão no ponto A somada à pressão hidrostática da coluna líquida que separa os dois pontos. Vamos aqui para a figura para a gente entender melhor o que está sendo dito. Aqui nós temos o ponto A a uma profundidade HA e aqui o ponto B a uma profundidade HB. A variação dessas profundidades será HB menos HA. Então, de posse desse desnível, que é essa variação de profundidade, eu consigo encontrar a pressão no ponto B, porque basta eu somar a pressão no ponto A com a pressão hidrostática da coluna líquida que está presente no desnível entre os dois pontos, ou seja, a pressão hidrostática da coluna líquida que está entre A e B. Essa pressão hidrostática será a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes essa variação de altura. É isso que diz o Teorema de Stevin. Pressão atmosférica. A atmosfera é um fluido não homogêneo, tornando-se mais rarefeita à medida que nos afastamos da superfície. E por isso, a densidade da atmosfera diminui com a altitude. A atmosfera não é homogênea porque existem diversas partículas suspensas nela, mas ela é formada por nitrogênio e oxigênio em sua maioria. Como o oxigênio é o predominante na formação da atmosfera e ele é um gás pesado, ele fica próximo da superfície da Terra. E por isso, à medida que a gente sobe, aumentando a altitude, a atmosfera fica mais rarefeita, fazendo com que a densidade também diminua. A pressão atmosférica, então, é a pressão exercida pela atmosfera e seu valor diminui com a altitude. À medida que subimos, aumentando assim a altitude, a coluna de fluido que compõe a atmosfera acima de nós vai diminuindo e, portanto, a pressão atmosférica diminui. A figura abaixo mostra um barômetro construído por Evangelista Torricelli, o mesmo Torricelli que estudamos na cinemática. Como funciona o barômetro de Torricelli? Se a temperatura for de 0 graus Celsius e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado,
A coluna de mercúrio, essa altura dentro desse tubo, vai medir 76 centímetros de altura ou 1 atm. Porque, sujeita à pressão de uma atmosfera, o mercúrio se desloca subindo dentro desse tubo, formando uma coluna de 76 centímetros de altura. A pressão atmosférica, então, empurra o mercúrio para baixo, fazendo com que ele se desloque para cima dentro do tubo, conforme eu ilustrei aqui. Por isso é que a gente diz que a pressão atmosférica vale 76 centímetros de mercúrio. A pressão ao nível do mar é denominada pressão normal, a pressão sob essas condições. Se levarmos o dispositivo de Torricelli para altitudes maiores, a coluna de mercúrio vai diminuir, porque a pressão atmosférica irá diminuir. E por isso, com a redução da pressão exercida sobre a superfície livre do mercúrio, o mercúrio vai aumentar de volume dentro desse recipiente, fazendo com que a altura da coluna dentro do tubo diminua de tamanho, representando assim a redução na pressão atmosférica. Dizemos com isso que a pressão atmosférica vale 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, ou ainda 1 atm. A gente sabe que 1 atm é igual a 10 a quinta pascals, aproximadamente isso. Equilíbrio de líquidos imissíveis. Nós temos dentro desse recipiente dois líquidos que são imissíveis, ou seja, não se misturam, como óleo e água. Suas densidades D1 e D2 são tais que D1 é maior que D2. A densidade do líquido 1 é maior que a densidade do líquido 2. Quando o equilíbrio estável é estabelecido, a gente vai verificar que o líquido mais denso vai ficar abaixo do líquido menos denso. E eles vão ser separados por uma superfície horizontal. Essa superfície horizontal e plana de separação entre os líquidos. Observe que o líquido mais denso, com densidade maior, fica no fundo ao se estabelecer o equilíbrio estável entre eles. Se esses líquidos forem colocados em vasos interligados, que a gente chama de vasos comunicantes, o equilíbrio se estabelece de modo que as alturas das colunas líquidas, medidas a partir da superfície de separação, sejam inversamente proporcionais às respectivas densidades. Ou seja, o líquido de maior densidade terá uma coluna a partir da superfície de separação menor que a coluna do líquido de menor densidade. Vamos ver aqui, ó. Superfície de separação é essa superfície aqui, ó, onde os líquidos se separam. E a partir dela, eu meço as colunas dos líquidos 1 e 2, respectivamente. Observe que o líquido mais denso, que é o líquido 1, tem uma coluna a partir da superfície de separação menor que a coluna do líquido 2, que é menos denso. Ou seja, menos denso, coluna maior. Mais denso, coluna menor. É o que está escrito aqui, ó. A altura do líquido 1 está para a altura do líquido 2, assim como a densidade do líquido 2 está para a densidade do líquido 1. São grandezas inversamente proporcionais. Princípio de Pascal. Qualquer variação de pressão ocorrida num ponto de um fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos desse fluido. É por isso que quando nós colocamos um líquido dentro de uma seringa e empurramos o êmbolo, o líquido se move de maneira uniforme dentro da seringa, saindo na sua outra extremidade. Ali nós estamos aplicando a mesma pressão a vários pontos do fluido e essa pressão está sendo transmitida dentro de todo o fluido. O freio dos automóveis se utilizam desse princípio também. Quando o motorista pisa no freio, a pressão exercida no pedal do freio é transmitida até a roda por meio do óleo contido em tubos comunicantes. Com isso é possível a gente frear o carro. Aperta-se o freio, transmite-se a pressão através do pedal para o fluido que está dentro dos tubos e essa pressão é transmitida até chegar à roda do carro.
Prensa hidráulica. A prensa hidráulica é outra aplicação do princípio de Pascal. Ela permite multiplicar a intensidade da força. Aqui nós temos na figura a força 1 sendo aplicada sobre o êmbolo de área 1, o êmbolo 1, a área dessa seção aqui, a seção reta do êmbolo. Essa força produz uma pressão no líquido que vai se irradiar por todo o líquido, produzindo assim uma força F2 que vai atuar sobre o êmbolo de área A2. Notem que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por isso eu posso escrever que a área 1 está para a área 2, assim como a força 1 está para a força 2. Ou seja, maior a área do êmbolo, maior será a força produzida. Isso em virtude do acréscimo de pressão que nós já comentamos aqui. Em virtude também de o volume líquido que se desloca de um recipiente para o outro ser o mesmo, ou seja, ΔV, os percursos dos êmbolos não serão iguais. O maior terá um deslocamento menor que o outro êmbolo. Vamos ver o que está sendo dito aqui. Aqui nós temos o deslocamento do êmbolo 1. Ele saiu dessa posição e veio para essa, movendo esse volume de líquido que estava aqui. Esse volume é o mesmo que se deslocou para o outro lado do recipiente. No entanto, como a área desse êmbolo é maior, o deslocamento desse êmbolo será menor. Ou seja, estamos falando de grandezas agora inversamente proporcionais. O deslocamento do êmbolo 1 está para o deslocamento do êmbolo 2, assim como a área do êmbolo 2 está para a área do êmbolo 1. Dito ainda de outro modo, o êmbolo menor se desloca mais do que o êmbolo maior. Na próxima aula, prosseguindo no estudo da mecânica dos fluidos, vamos falar agora da hidrodinâmica. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!